Minha irmã se ressentia de mim por eu ter sido uma criança doente e desejou que eu tivesse perdido a vida. Anos depois ela se desculpou e me convidou para o casamento dela, mas quando viu que eu estava grávida me empurrou. Minha irmã mais velha Meg, com quem não tenho contato, me convidou recentemente para o casamento dela. Isso é surpreendente já que nunca nos demos bem, então eu não esperava um convite. No entanto, agora que ela me convidou não tenho certeza se realmente quero ir dada a nossa história complicada e o quão distante sempre fomos. O problema entre nós começou quando ainda éramos crianças. Eu sempre fui a criança doente, aquela que constantemente lidava com problemas de saúde e exigia cuidados médicos extensos. Passei uma parte significativa da minha infância entrando e saindo de hospitais, passando por vários tratamentos e cirurgias que muitas vezes me mantinham confinada a quartos de hospital em vez de brincar lá fora com amigos. Por causa dos meus problemas de saúde, meus pais naturalmente passavam muito tempo comigo, muitas vezes ficando acordados comigo durante longas noites ansiosas no hospital. Às vezes essas cirurgias aconteciam uma após a outra, fazendo com que eu e meus pais praticamente morássemos no hospital. Tudo isso foi incrivelmente difícil para Meg. A atenção dos meus pais estava voltada principalmente para minha saúde, o que significava que Meg recebia muito menos do tempo e carinho deles. Durante minhas longas internações, Meg muitas vezes tinha que ficar com nossos avós que eram gentis o suficiente para recebê-la, mas imagino que deve ter sido solitário para ela. Na mente de Meg, todos aqueles momentos perdidos, aquelas longas noites longe dos nossos pais, se tornaram algo pelo qual ela me culpava. Aparentemente eu era a razão pela qual sua infância foi preenchida com espera, assistindo de lado enquanto nossos pais colocavam toda a sua energia em cuidar de mim. Como resultado, Meg passou a se ressentir profundamente de mim e me fez saber seus sentimentos durante toda a minha vida. Ela nutria uma amargura persistente, acreditando que por minha causa ela foi privada do carinho e da proximidade que queria de nossos pais. No entanto, a verdade é que tudo isso estava na cabeça dela. Você pode pensar que estou sendo cruel, até mesmo insensível ao escrever isso, mas na realidade meus pais amavam Meg tanto quanto me amavam, não havia favoritismo. No momento em que minha saúde se estabilizou e eu finalmente pude voltar para casa, eles não perderam tempo em reunir nossa família. Eles trouxeram Meg de volta dos nossos avós e a partir desse momento fizeram de tudo para compensar os meses que ela havia passado fora, determinados a lembrá-la de sua importância em suas vidas. Eles a levaram em viagens memoráveis para Disney onde ela podia se divertir com eles. Eles organizaram grandes festas de aniversário elaboradas para ela todos os anos, fazendo de tudo para comemorá-la e fazê-la se sentir especial. Eles nunca perderam a oportunidade de torcer por ela em seus jogos de basquete todos os fins de semana. Toda chance que eles tinham, eles passavam tempo de qualidade com minha irmã, fazendo todo o possível para reconstruir a proximidade que poderia ter parecido perdida durante minhas internações. E no entanto, Meg nunca viu nenhum de seus esforços. Ela era muito teimosa e não conseguia se livrar do sentimento de abandono por aqueles poucos meses que passou longe de nós. Para ela nada que nossos pais fizessem era suficiente para apagar a solidão que sentirá durante esse tempo. Seu ressentimento continuou a crescer e ela trazia esse assunto repetidamente durante nossas discussões familiares. Sempre que podia ela meio que usava isso como seu trunfo para vencer todas as discussões e usava isso como uma ferramenta para conseguir o que queria ou simplesmente fazer nossos pais se sentirem culpados. Esse era um padrão constante com ela em que ela nunca nos permitia seguir em frente completamente. Por anos eu suportei o comportamento de Meg deixando que ela usasse aquele velho rancor contra mim para conseguir o que queria sempre que lhe convinha. Eu simplesmente ficava quieta sempre que ela tentava discutir comigo ou começar uma briga. Mas depois que cresci e fui para a faculdade, algo mudou em mim. Com a distância veio uma nova perspectiva e percebi que Meg não era realmente uma boa irmã para mim. Tudo era sempre sobre ela e ela quase nunca me perguntava como eu me sentia. Depois dessa constatação, minha paciência com as constantes reclamações de Meg começou a se esgotar. Durante minhas férias da faculdade, sempre que eu voltava para casa, toda vez que ela tentava trazer à tona aquele velho assunto cansado sobre como ela se sentia negligenciada quando criança, como seus pais supostamente me amavam mais, eu discutia com ela e pedia que ela calasse a boca e me deixasse em paz. Isso a fazia gritar comigo ainda mais. Deus, era como se ela fosse um disco quebrado que simplesmente não parava de falar sobre isso. Eu não tinha mais nenhuma simpatia para dar. As coisas chegaram a um ponto de ruptura no meu 21º aniversário. Meus pais planejaram uma festa linda e extravagante para mim, convidando familiares próximos e amigos para celebrar esse marco. Foi uma noite cheia de risos, alegria e todas as pessoas com quem me importo. Meg estava lá, é claro, mas em vez de participar das festividades, ela passou a noite se embebedando cada vez mais e desabafando com qualquer um que quisesse ouvir. Ela continuou falando sobre como eu era queridinha, como meus pais sempre me favoreceram enquanto crescíamos e como ela nunca recebeu o mesmo amor ou atenção. Ela até disse que gostaria de ter uma festa de aniversário como esta, insinuando que meus pais de alguma forma a prejudicaram ao longo dos anos. Isso era completamente falso. Apenas alguns meses antes, Meg havia comemorado seu próprio aniversário de 21 anos fazendo uma viagem luxuosa ao México com o namorado. Uma viagem que nossos pais financiaram totalmente, já que ela literalmente esforçou a fazê-lo, mas essa viagem não terminou bem para ela. Pouco depois o namorado terminou com ela e ela se arrependeu de tê-lo levado junto. No entanto, foi decisão dela passar seu grande dia em um paraíso tropical em vez de em casa com a família e amigos. Claramente a decepção com o término ainda persistia e era como se ela tivesse redirecionado todo o seu ressentimento para mim como de costume. Da minha parte, eu sempre quis comemorar com a família para marcar meu aniversário de 21 anos, cercada por pessoas que realmente se importavam comigo. Meus pais, sabendo quanto isso significava para mim, concordaram alegremente em sediar uma grande reunião, não poupando esforços para torná-la memorável, mas em vez
de respeitar minha escolha, Maggie pareceu se ressentir disso. Como se minha preferência por tempo em família fosse apenas mais uma maneira de eu ser favorecida em relação a ela. Era como se ela não conseguisse enxergar além de sua própria dor, recusando-se a reconhecer as decisões que tomou e que contribuíram para sua própria infelicidade. Depois que cortei o bolo e comecei a compartilhar pedaços com todos, entreguei um pedaço para Maggie também. Mas assim que ela pegou seu pedaço, ela fez um comentário sarcástico brincando que ela tinha recebido o menor pedaço do bolo porque ela era obviamente a menos favorita da família. Senti uma onda de irritação surgir. Lá estava ela mais uma vez colocando aquela reclamação familiar no que deveria ser um momento alegre. Eu finalmente cansei, revirei os olhos e com uma frustração mal disfarçada perguntei a ela: Você pode simplesmente parar de fazer esses comentários? Ninguém é o menos favorito. Está tudo na sua cabeça. Meu comentário a atingiu. Maggie se eriçou imediatamente, rebatendo dizendo que ela estava apenas brincando e que eu estava exagerando em relação à sua brincadeira inofensiva. Mas eu disse a ela sem rodeios que suas piadas não eram engraçadas para ninguém, eram apenas repetitivas a essa altura e completamente desnecessárias. Ela olhou para mim insultada, mas eu simplesmente fui embora. Tentei me concentrar em me misturar com os outros convidados durante a noite, esperando salvar o que restava da festa sem mais drama. Mais tarde, depois que a festa acabou e a maioria dos convidados foi embora, Maggie me encurralou com meus pais claramente chateada. Ela me acusou de tentar fazê-la se sentir mal por causa do que ela chamou de uma piada inofensiva. Ela me disse como eu poderia simplesmente ter ignorado, como costumo fazer, em vez de levar as coisas para o lado pessoal. Eu estava exausta com tudo isso naquele momento, então simplesmente tentei ignorá-la, decidindo que não valia a pena a energia. Mas meus pais tentaram conversar com ela, expressando como até eles sentiam que ela trazia esse assunto à tona com muita frequência e que os magoava ouvi-la continuamente acusá-los de favoritismo. Eles a lembraram de que sempre fizeram o possível para nos tratar igualmente, para garantir que ambas nos sentíssemos amadas e valorizadas. Isso desencadeou Maggie mais uma vez. Ela lançou-se no discurso familiar, insistindo que a época em que eu estava doente havia tirado nossos pais dela, a deixando-se sentindo abandonada e sozinha. Meus pais, frustrados, mas ainda pacientes, tentaram argumentar com ela, a lembrando da realidade daquela época. Eles explicaram mais uma vez que a haviam deixado aos cuidados de nossos avós, duas pessoas amorosas que sempre fizeram de tudo para fazê-la se sentir em casa. Eles apontaram que a visitaram com a maior frequência possível, dividindo seu tempo entre o hospital comigo e garantindo que ela fosse cuidada. Mas Maggie não queria ouvir. Ela estava presa em sua narrativa, convencida de que sua experiência foi de rejeição e negligência, embora a verdade fosse muito mais complexa. Em sua mente a situação era preto no branco e nenhuma quantidade de garantia ou raciocínio parecia ser suficiente para abalar sua crença. Eu apenas balancei a cabeça, cansada de ouvir a mesma discussão se repetir mais uma vez. Percebendo minha expressão indiferente, Maggie explodiu perguntando se eu me importava com os sentimentos dela e por que eu nem tinha tentado me desculpar com ela por tê-la envergonhado antes. A acusação dela pareceu absurda. Olhei para ela exasperada e disse que não tinha nada do que me desculpar. Ela tinha se envergonhado agindo como uma boba e se apegando a essa necessidade interminável de bancar a vítima. Acrescentei que todos já estavam acostumados com o teatrinho dela, e francamente, não estava mais funcionando. Minhas palavras a atingiram em cheio porque o rosto de Maggie ficou vermelho, seus olhos cheios de mágoa e raiva enquanto ela gritava: Eu queria que você tivesse perdido a vida em vez de apenas passar por aquelas cirurgias. Então talvez meus pais não tivessem que passar tanto tempo com você no hospital e me deixado. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, silenciando a todos. Meus pais olharam para ela horrorizados. Meu pai foi o primeiro a responder, seu tom firme, mas controlado. Enquanto dizia a Maggie que ela havia cruzado a linha, ele a avisou para parar antes que dissesse qualquer outra coisa que se arrependeria. Maggie também ficou parada ali, momentaneamente atordoada pelo peso de suas próprias palavras. Depois saiu abruptamente, parecendo envergonhada e abalada pelo confronto. Mesmo depois que a poeira baixou, Maggie nunca se desculpou comigo pelo que disse naquela noite e comecei a perceber lentamente que ela realmente quis dizer aquelas palavras duras para mim. Como resultado, nos anos que se seguiram me afastei dela, incapaz de perdoar ou esquecer. Nossos pais fizeram várias tentativas de consertar as coisas, tentando reparar o laço rompido entre nós, mas nada parecia funcionar. Eu me mantive na defensiva e Maggie nunca demonstrou nenhum esforço real para diminuir a distância também. Estamos afastadas desde então e assim as coisas sempre foram entre nós até este ano. Recentemente soube do noivado de Maggie por meio de nossos pais. Eles pareciam muito felizes por ela e esperavam que eu pudesse entrar em contato para parabenizá-la por esta notícia feliz, mas eu nunca o fiz. Afinal, não éramos próximas há anos e eu não sentia nenhuma inclinação para interferir. Então, inesperadamente Maggie entrou em contato comigo. Ela me disse que queria se reconectar e perguntou se eu poderia encontrá-la para almoçar para que pudéssemos conversar. Embora eu estivesse surpresa, recusei firmemente e disse a ela que não estava interessada. Pouco depois ela foi até nossos pais pedindo-lhes que me pressionassem para encontrá-la. Quando meus pais me incentivaram a concordar em vê-la, eu ainda disse não. Eu simplesmente não conseguia entender por que ela queria se encontrar comigo. De repente não tinha nenhum desejo de entrar no que parecia uma emboscada emocional. Não se deixando abater, meus pais finalmente encontraram uma maneira de marcar um encontro. Eles me convidaram para almoçar sem mencionar que Maggie também estaria lá. Quando cheguei e a vi sentada à mesa, fiquei irritada e me senti encurralada, mas fiquei principalmente por respeito aos meus pais que nos incentivaram a conversar e resolver as coisas. Embora estivesse frustrada, percebi que não havia uma maneira fácil de sair da situação, então finalmente decidi ver o que Maggie tinha a dizer.
dizer. Foi então que Maggie finalmente se desculpou comigo depois de todos aqueles anos. Ela falou com sinceridade, admitindo quanto sentiu minha falta ao longo dos anos. Embora eu estivesse inicialmente cautelosa e cética, seu pedido de desculpas pareceu genuíno. Ela explicou que queria consertar nosso relacionamento, dizendo que finalmente estava feliz com seu parceiro e se sentia verdadeiramente segura com ele. Ela continuou me dizendo que não queria que eu estivesse ausente no que ela esperava que fosse o melhor dia de sua vida. Maggie me disse o quanto significaria para ela se eu comparecesse ao seu casamento que acontecerá daqui a alguns meses, e me encontrasse com seu parceiro e sua família. Eu estava um pouco hesitante, então disse a ela que precisaria de um tempo para pensar sobre isso, já que não esperava nada disso. O pedido de desculpas, o convite, o desejo repentino de me incluir, tudo isso foi muita coisa para processar. Então, eu a deixei com isso, insegura do que realmente queria fazer e precisando de tempo para decidir se poderia deixar o passado de lado para estar lá para ela. Desde aquele almoço, meus pais têm me procurado quase sem parar, me incentivando a comparecer ao casamento de Maggie e insistindo que ela mudou. Eles acreditam que ela merece uma segunda chance e que é hora de deixar o passado para trás. Eles me dizem que guardar esse ressentimento em relação à minha irmã só está me machucando e que aceitar seu pedido de desculpa seria um sinal de maturidade e perdão. Eles até sugeriram que minha recusa em seguir em frente está causando tensão desnecessária na família, dizendo que estou sendo teimosa, até mesmo cruel por não aceitar suas desculpas. Mas para mim não é tão simples. Anos de tensão e mágoa não resolvida não desaparecem apenas por causa de um pedido de desculpas. Não posso simplesmente apagar as coisas que Maggie disse e fez, nem posso esquecer os anos em que ela me tratou como uma rival. Não se trata de ser má, mas de me proteger de um padrão que me deixou magoada antes. Embora eu possa ver por que meus pais querem que nos reconciliemos, não posso ignorar que sua pressão parece mais culpa do que incentivo. Eles parecem querer tanto essa harmonia familiar que estão ignorando a realidade de tudo o que passamos. Eu sei que o perdão é importante, mas não tenho certeza se estou pronta ou se posso confiar que essa mudança em Maggie é realmente permanente. Atualização. Obrigada a todos pelas sugestões. Li todos os comentários nas últimas semanas e pensei muito sobre isso. Finalmente concordei em comparecer ao casamento da minha irmã e meus pais estão absolutamente radiantes com a notícia. Isso parece um passo significativo tanto para mim quanto para a dinâmica familiar que tem sido tão tensa. Irei com meu namorado William, o que me dá uma sensação de conforto e apoio. Embora eu ainda tenha sentimentos confusos sobre estar lá, sei que comparecer pode ajudar a consertar algumas barreiras entre mim e minha irmã e talvez proporcionar um novo começo. É essencial para meus pais verem suas filhas juntas, especialmente depois de tudo que passamos. Atualização 2. Nossa, já se passaram 4 meses e meio desde minha última atualização e muita coisa aconteceu. Então aqui estão as grandes novidades. Eu fui ao casamento da minha irmã ontem como mencionei que poderia na minha última atualização, mas honestamente, eu queria não ter ido. Mas antes de mergulhar no que aconteceu no casamento, a outra notícia inesperada. Estou grávida. Sim, isso foi uma completa surpresa. Meu namorado William e eu nem estávamos tentando ter um bebê, mas acabou sendo uma bênção incrível e estamos ambos emocionados. Inicialmente quando descobri não queria contar a ninguém, mas ao longo dos meses que antecederam o casamento minha barriga começou a aparecer e eu não queria que minha família descobrisse na hora, no casamento. Então decidi compartilhar a notícia com meus pais e familiares próximos com antecedência. Todos ficaram muito felizes por mim e por William. A empolgação da família e dos amigos foi genuinamente reconfortante. Todos pareciam tão felizes por mim, exceto Maggie, é claro. Quando ela descobriu, ela me ligou para me questionar sobre isso. Suas primeiras palavras não foram de alegria ou parabéns, mas sim de ceticismo, perguntando se eu estava realmente grávida ou apenas imaginando isso na minha cabeça, já que ela sabe o quanto eu sempre quis um filho. Tentei rir sem graça dizendo a ela que com fotos de ultrassom em mãos eu podia dizer com bastante confiança que isso era muito real. Eu sabia como minha irmã podia ser ciumenta, então até ofereci uma saída a ela. Eu disse que se minha gravidez a deixasse desconfortável ou chateada eu poderia faltar ao casamento dela, mas ela zombou dizendo que essa não era sua intenção e eu ainda estava convidada. No entanto, quando apareci no casamento de Maggie visivelmente grávida e acompanhada do meu namorado, pude sentir imediatamente que ela estava brava comigo. Como esperado, alguns familiares vieram me parabenizar após a cerimônia. Foram alguns abraços calorosos e votos de felicidades. Nada que roubasse os holofotes do seu grande dia, mas apesar da tensão mínima eu podia sentir o olhar de Maggie em mim. Seus olhares repetidos persistindo com uma mistura de irritação e ressentimento. Durante a recepção do casamento, Maggie e seu marido pareciam estar se divertindo muito com seus amigos, dançando e bebendo. No entanto, não demorou muito para que ela viesse até mim. Ofereci a ela meus sinceros parabéns pelo casamento, mas ela ignorou completamente. Ela me olhou de cima a baixo e com um tom cético perguntou se eu estava realmente grávida ou apenas fingindo. Porque, como ela disse, eu só tinha uma barriga gorda enquanto o resto do meu corpo parecia o mesmo. Fiquei surpresa com sua pergunta rude e abrupta, mas mantive a compostura. Eu disse a ela que não era uma mentirosa patológica que poderia inventar uma gravidez do nada. Quer dizer, minha barriga não era prova suficiente? Além disso, para aliviar suas dúvidas, até peguei meu telefone e mostrei a ela minhas fotos do ultrassom.
Prova de que essa gravidez era muito real e que ela seria tia em breve. Maggie pegou meu telefone para olhar mais de perto a imagem do ultrassom, então balançou a cabeça, rombou e murmurou que isso era tão clássico de mim fazer isso. Confusa perguntei a ela o que ela queria dizer, e sem hesitar ela lançou-se em um discurso me acusando de cronometrar minha gravidez para superá-la porque ela estava se casando. Ela disse que eu sempre tinha que ofuscá-la na frente de todos e que era por isso que ela havia se mantido distante de mim por tanto tempo. Atordoada com suas acusações, tentei explicar que essa gravidez foi completamente não planejada e não tinha nada a ver com o casamento dela, mas ela não me deixou dizer uma palavra. Ela continuou me interrompendo, repetindo como eu sempre roubava os holofotes dela e tinha que fazer tudo ser sobre mim. Finalmente frustrada e magoada, perguntei por que ela queria consertar as coisas em primeiro lugar se ela sempre se sentiu assim. Eu disse a ela que estava contente sozinha e não precisava dela de volta na minha vida. Isso pareceu irritá-la ainda mais. Ela gritou comigo que queria me mostrar como ela finalmente tinha vencido na vida ao se casar antes de mim. Mas agora ela não podia nem aproveitar isso, já que eu de alguma forma consegui engravidar antes dela e ia dar aos nossos pais o primeiro neto. Gritei de volta para ela que isso não era algum tipo de corrida e que ela precisava voltar e apenas aproveitar seu casamento em vez de brigar comigo sobre minha gravidez. Eu estava cansada da infantilidade e imaturidade dela e tomei a decisão de deixar o casamento naquele exato momento. Então virei as costas para ela para procurar meu namorado e podermos ir embora juntos. Naquele segundo de costas para ela, senti as mãos frias de Maggie me empurrarem com força no chão. Cambaleei para frente incapaz de recuperar o equilíbrio e caí. Lembro-me de colocar minha mão instintivamente na minha barriga de grávida para proteger meu filho. O impacto da queda percorreu meu corpo e eu gritei de dor ao sentir uma rachadura no meu pulso. William, meus pais e vários outros convidados correram ao me verem caída no chão, visivelmente abalada e machucada. Maggie ainda estava gritando por cima do meu corpo caído, alegando que eu estava arruinando o dia dela e que ela estava cansada das minhas travessuras. William tentou me ajudar a levantar, mas eu mal conseguia ficar de pé. Me senti completamente humilhado enquanto os convidados me observavam em choque, mas pior era a dor que irradiava do meu estômago e braços. Comecei a chorar porque estava com medo de perder meu bebê por causa do impacto da minha queda. Este deveria ser um dia para celebrar a felicidade da minha irmã, mas de alguma forma se transformou em um pesadelo absoluto. No final, uma ambulância teve que ser chamada para mim. William estava tão furioso com Maggie pelo que ela tinha feito que em sua raiva decidiu chamar a polícia para ela imediatamente. Vários convidados testemunharam todo o incidente e ficou claro que as ações de Maggie eram inaceitáveis. Quando as autoridades chegaram, tomaram depoimentos de todos os presentes e logo depois Maggie foi presa no dia do seu casamento. Ela implorou a William e a mim repetidamente para não apresentarmos queixa, insistindo que ela tinha apenas perdido o controle e nunca quis realmente me machucar. No entanto, o impacto de suas ações é difícil de ignorar. Enquanto escrevo isso, estou de volta em casa do hospital. Fraturei meu pulso, torci meu ombro e tenho hematomas por toda a perna. Tive que passar a noite em observação, mas felizmente meu bebê está bem, então me sinto um pouco aliviada. Meus pais e William não saíram do meu lado durante todo esse tempo. Antes que alguém pergunte, meus pais estão furiosos com minha irmã e me pediram desculpas várias vezes por me forçarem a ter um relacionamento com ela antes. De qualquer forma, William e eu discutimos isso em particular e concordamos que precisamos solicitar uma ordem de restrição contra minha irmã. Queremos garantir que ela enfrente as consequências por suas ações para que nunca mais se atreva a repetir essa façanha comigo ou com qualquer outra pessoa. Entendemos que esta é uma decisão incrivelmente difícil, especialmente considerando os laços familiares envolvidos, mas isso é essencial. Atualização 3. O marido de Maggie entrou em contato comigo recentemente perguntando se poderíamos conversar. Fiquei surpresa ao receber notícias dele, mas concordei em encontrá-lo. Durante o nosso almoço ele me contou como ficou chocado ao testemunhar sua esposa empurrando a irmã grávida no chão e me perguntou sobre o que tinha acontecido. Foi quando contei a ele tudo o que aconteceu entre Maggie e eu ao longo dos anos. Eu queria que ele entendesse o contexto completo do nosso relacionamento, especialmente porque ele merecia saber a verdade como seu marido. Ele me ouviu atentamente e pude ver a descrença em seu rosto enquanto eu recontava nossa história. Depois que terminei de explicar, ele me disse que tudo que Maggie havia compartilhado com ele ao longo do relacionamento deles foi sua versão dos eventos, me pintando como a irmã mais desagradável que havia feito da vida dela um inferno enquanto crescíamos. Ele me agradeceu pela minha honestidade. Ele compartilhou que desde a prisão de Maggie ele se mudou de casa. Ele não sabia o que fazer com o casamento deles, especialmente agora que ele a estava vendo sob uma luz diferente. Era claro que ele estava lutando com muitas emoções. A situação claramente o abalou, assim como a todos os outros também. Me ofereci para apoiá-lo de qualquer maneira que pudesse, seja fornecendo mais detalhes ou apenas sendo alguém com quem conversar enquanto ele processava tudo. Eu disse a ele que por mais que Maggie tivesse me machucado ao longo dos anos, eu estava ainda mais preocupada com o fato de que ela poderia ter prejudicado seriamente meu bebê. Suas ações indicaram que ela era perigosa e desequilibrada. Enfatizei como era preocupante que ela guardasse tanto rancor de mim por tanto tempo, especialmente agir daquela forma durante seu próprio casamento, um dia que deveria ser de amor e celebração. Seu marido acenou com a cabeça em concordância, visivelmente perturbado com o que eu estava dizendo. Era claro que essa nova perspectiva sobre Maggie era perturbadora para ele, mas achei importante que ele percebesse o quão sérias eram as circunstâncias.
Atualização 4. Para todos que perguntam, toda a minha família e amigos, incluindo meus pais, me apoiaram completamente durante essas semanas de provação. Ao longo dos anos todos testemunharam o comportamento de Meg em relação a mim e sabem sobre o ressentimento que ela nutre. Embora ela nunca tivesse me machucado fisicamente antes do incidente do casamento, sua manipulação emocional sempre foi evidente. Então, quando se tratou do que aconteceu no casamento, todos estavam do meu lado entendendo a gravidade de suas ações. Todos acham que foi a coisa certa prendê-la por atacar uma mulher grávida. Agora, para a atualização principal, Meg foi acusada de agressão e recebeu uma sentença de 1 ano de prisão. Junto com isso, também há uma ordem de restrição para garantir que ela não possa se aproximar de mim de forma alguma. Esta decisão do tribunal foi um grande alívio para mim. Finalmente sinto uma sensação de segurança e controle sobre minha própria vida sabendo que ela não poderá mais interferir ou me ameaçar. Nas semanas que antecederam isso, Meg tentou entrar em contato comigo várias vezes me implorando para retirar minhas declarações, mas ignorei todos os seus esforços. Ela até tentou convencer meus pais a me fazerem falar com ela, mas desta vez eles disseram a ela para recuar. Minha mãe disse firmemente a Meg que ela e papai haviam terminado de tentar consertar nosso relacionamento já que ela era o verdadeiro problema, e até que ela pudesse mudar, ninguém queria fazer parte da vida dela nunca mais. Aparentemente Meg gritou de volta para minha mãe tentando culpá-la mais uma vez, mas desta vez minha mãe não tinha mais simpatia por seu drama. Desde a sentença sinto que agora posso me concentrar completamente em me curar física e emocionalmente enquanto me preparo para ser mãe em breve. Atualização 5. Meu bebê finalmente chegou e William e eu somos oficialmente pais muito cansados. As noites sem dormir foram um turbilhão de trocas de fraldas, acalmando choro e sessões de alimentação, e tem sido exaustivo, mas apesar do cansaço amamos cada momento disso. Há algo tão especial nesses pequenos aconchegos e na maneira como nosso bebê nos olha que faz tudo valer a pena. Meus pais têm sido incrivelmente apoiados, vindo nos visitar e ajudando sempre que podem. Às vezes eles cuidam do bebê, dando a William e a mim a chance de fazer uma pausa muito necessária e recarregar as energias. É um alívio ter a ajuda deles e é bom vê-los criando laços com seu neto. Quanto a Meg, sou grata ao nosso sistema judicial por ela ainda estar na prisão e não poder se aproximar de nós. Isso me dá paz de espírito saber que podemos nos concentrar em nossa nova família sem a negatividade dela pairando sobre nós. Aparentemente Meg não é mais casada já que seu ex-marido conseguiu a anulação. Ele não me contatou desde nossa última conversa, então acho que ele vai ficar bem.